Então, Pai, nós te clamamos nesta noite, conforme o teu infinito amor e as misericórdias de salvação. Que o teu Espírito venha visitar cada lar. Que o teu Santo Espírito visite cada família, visite cada casa, onde quer que os teus filhos estejam neste momento, seja qual o problema que nós possamos estar enfrentando nesta hora. Que o teu Espírito venha poderosamente para nos tomar em teus braços, para levantar os nossos olhos e assim possamos olhar para cima, porque daí vem a nossa salvação. Nós cremos, nós acreditamos em Ti. Seja conosco, Senhor. Não nos deixe. Nós sabemos que o Senhor não nos deixa, mas preencha dentro do nosso coração qualquer sentimento, emoção enganosa que tente nos fazer pensar em duvidar que estamos sozinhos, porque nós não estamos. O Senhor está conosco. O Senhor toma a nossa mão. O Senhor é quem nos dá a vitória. O Senhor é quem nos salva. O Senhor é a nossa redenção. Nós louvamos o teu nome, suplicamos e clamamos, e nos entregamos em teus braços como crianças, porque tu és o nosso Pai. É em ti que esperamos, é em ti que nós buscamos. Nós clamamos, Pai, toda esta graça e esta bênção, é em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o Pai do Cordeiro, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá essa oportunidade de abrir a sua palavra em nome de Jesus. Então vamos dar continuidade nesse estudo maravilhoso que a gente iniciou das cartas de Paulo. Então hoje vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 12. Então, que todos possam abrir seus aplicativos e acompanharem junto comigo a leitura dessa palavra que Deus quer falar conosco hoje. Não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo eu não posso dizer, ou se fora do corpo eu não posso dizer. Deus o sabe. O tal foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, e não posso dizer, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis, que ao homem não é lícito proferir. Do tal me gloriei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque, embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade. Mas agora, disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim ou que ouve de mim. E para que eu possa me exaltar acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espírito na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não me exalte acima da medida. Por essa coisa, eu supliquei ao Senhor 3 vezes para que ele se afastasse de mim. E ele disse-me: A minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições por causa de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Tornei-me tolo em gloriar-me. Vós me compelistes, porque eu devia ter sido recomendado por vós, visto que em nada fui inferior aos muitos principais apóstolos, embora eu nada seja. Verdadeiramente,
os sinais de um apóstolo foram manifestos entre vós, com toda a paciência, por sinais, maravilhas e poderosos feitos. Pois, em que ereis inferiores às outras igrejas, exceto que eu mesmo vos não fui um fardo? Perdoai-me este erro. Eis aqui pela terceira vez. Eu estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei um fardo, porque não busco o que é vosso, mas a vós, porque os filhos não devem guardar para os pais, mas os pais para os filhos. E eu muito alegremente gastarei, e me deixarei gastar por vós. Se mais abundantemente vos amo, serei mesmo amado. Mas seja assim. Eu não vos fui um fardo, mas sendo astuto, vos tomei com astúcia. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Eu exortei Tito, e com ele enviei um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos no mesmo espírito? Não andamos nos mesmos passos? Novamente pensais vós que nos desculpamos convosco? Nós falamos em Cristo, perante Deus, mas fazemos todas as coisas, ó amados, para a vossa edificação. Porque temo que, quando chegar, não vos acharei como eu quereria, que não serei encontrado por vós como querereis, que de alguma maneira ainda haja entre vocês debates, invejas, iras, contendas, maledicências, murmúrios, inchações, tumultos, e que quando eu for novamente, o meu Deus me humilhe entre vós, e que eu lamente por muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da imundícia e fornicação e lascívia que cometeram. Glória a Deus, amém. Então, aqui em Coríntios, 2 Coríntios 12, Paulo, ele fala sobre suas visões e revelações. E aqui já nos mostra uma maneira como Deus age com os seus servos e seus profetas, sempre através de visões e revelações. E aqui então Paulo, por causa dessas revelações, né, muitas vezes o Senhor Deus põe espinhos na carne dos seus profetas, dos seus servos. E aqui em Paulo não foi diferente. E para isso, né, para impedir que o apóstolo se ensoberbecesse, então Deus ali põe esse espinho na sua carne. Ele percebe no meio desse processo que a sua fraqueza na carne resulta em força espiritual. Ele se sente cada vez mais seguro e estável diante da presença de Deus. E Paulo, o nosso apóstolo aqui, fala sobre a sua disposição em servir aos coríntios e como isso tornou um peso, como isso não se tornou um peso para a igreja e pelo contrário, né? A presença dele ali em Coríntios, né, foi uma benção. A presença dele ali sempre tem sido uma benção. Então Paulo ali encerra falando sobre o seu receio e ele teme que os coríntios permitam que a carnalidade os domine e que as brigas, invejas, discussões estraguem a comunhão da igreja. Então esse é um resumo aqui do que esse capítulo nos fala, né, que através então das suas visões e revelações, Deus pôs um espinho na carne de Paulo, para que ele não se ensoberbeça. E em seguinte, né, Paulo ali vai falar que os fracos é que somos fortes, quando somos fracos é que somos fortes, a disposição de Paulo em servir e o receio de Paulo. Então, o apóstolo Paulo, a gente consegue então definir que ele é um dos maiores nomes da história mundial, um dos principais nomes do cristianismo. E a sua contribuição para a expansão do evangelho é sem precedentes. Mas tudo isso teve um custo. E lá em Atos 9, 15 a 16, gostaria de ler aqui com os irmãos o chamado de Paulo.
E o que o Senhor Jesus colocou ali para ele, né, disse para ele, o que ele iria passar por pregar esse evangelho. Então vamos lá em Atos 9, vou ler a partir do 13, 14, 15 e 16. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então aqui o Senhor Jesus ele já fala ali que Paulo sim iria padecer pelo nome de Cristo. Então ele já profetizou na vida de Paulo. Então Paulo recebeu de Deus revelações inéditas, coisas que ninguém mais viu ou ouviu. E para impedir que o orgulho enchesse seu coração, o Senhor colocou um espinho em sua carne. Então, esse espinho na carne, mencionado por Paulo, pode ser um grande mistério do cristianismo, pois isso não ficou tão claro. Mas, ao analisarmos as Escrituras, a vida de Paulo, conseguimos trazer aqui algumas sugestões. E esse é um dos relatos mais fortes do testemunho de Paulo. Então, para impedir que o seu servo caísse em tentação ou se tornasse soberbo por causa de tudo aquilo que ele lhe falava e fazia através de seu ministério, então Deus permitiu que Satanás tocasse em Paulo de alguma maneira. E aqui ele aponta, né, algumas suposições que ali ao ler Atos dos Apóstolos, né, algumas declarações de Paulo, a gente consegue perceber, por exemplo, tribulações mentais, né, o desespero, algum desânimo, a dúvida, né, a falta de confiança, as tentações, os desejos sensuais e, e tanto no âmbito natural, né, físico, e como nesse âmbito mental. E é onde o inimigo ele fica ali, né, querendo essa oportunidade que Deus dá para incomodar ou trazer, né, essa bênção. E vamos tentar entender que bênção é essa que Paulo fala das suas tribulações. E podemos também ver nessas tribulações essa parte física, né, que então Paulo ele passou por perseguições, às vezes defeitos na aparência pessoal, dores de cabeça, epilepsia, dores de ouvido, inflamação no olho. Podemos ler também lá em Gálatas 4:13, 14, 15, que Paulo aqui em Gálatas ele esclarece um pouco, né? E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaria-me os vossos olhos e nos daríeis. Então aqui já temos mais uma clareza dessa fraqueza da carne de Paulo e que é necessário. Vamos entender mais sobre isso. E aqui a gente percebe que Paulo ele relatou que orou a Deus 3 vezes sobre este assunto. E Paulo ele tinha revelações incomparáveis. E essas revelações da parte do Senhor Jesus Cristo, da parte do Deus vivo, sempre acompanhou os profetas, os servos do Deus vivo. Podemos acompanhar que em vários momentos da história do povo de Deus, Deus manifestou ao seu povo através de sonhos e de visões. Lá em Números 12:6, ali quando Deus
fala: Ouvi, pois, as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Eterno, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Então a gente pode perceber que Paulo, quando ele vai relatar as suas visões, ele não fala na primeira pessoa. Ele coloca como uma outra pessoa, para que ele não pudesse se gloriar. Né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E aqui ele não consegue descrever se realmente ele foi levado, né, ou só se realmente foi algo sobrenatural, inexplicável aos olhos da carne. E assim segue aqueles que são os escolhidos para passar a mensagem do Deus vivo. E semelhantemente, percebemos que muitas vezes Deus permite que os seus servos tenham espinhos na carne, que não vem da parte de Deus, mas sim de Satanás, do nosso adversário, que está ao nosso redor, querendo nos derrubar. Mas a promessa é: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. E ao estudar esse capítulo, me veio um entendimento muito profundo sobre essa questão das revelações e como os profetas ali estão inseridos nesse propósito do reino dos céus. E glórias a Deus por isso. E esse fato, né, de Paulo orar 3 vezes, pedindo que Deus o livre dessa aflição, e a resposta para Paulo é que minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É ouvir uma resposta dos altos céus. É um manjar. É algo que fortalece e que não tem explicação aos olhos humanos. Então a atitude de Paulo é de se alegrar nas suas aflições, porque agora ele entende que quanto mais fraco na carne, maior será o poder de Deus sobre a sua vida. E é um conforto saber que em nossa vida há força e que em nossa vida a força não está naquilo que é aparente, mas sim na presença do Deus vivo, que mora em nós através do Espírito de Cristo, pela promessa e através desse amor que Deus deu ao seu Filho unigênito, para que assim nós não perecemos, mas que sim tenhamos a vida eterna. Mas precisamos assumir aquelas tribulações que Deus permite que nós enfrentamos. E mediante essa graça de Cristo, os ministros de Deus são feitos mensageiros de luz e bênção. E assim, mediante oração fervorosa e perseverante oração, esses ministros serão dotados do Espírito Santo e sairão possuídos do desejo de salvar os corações, e isso tudo no pleno zelo, para estender os triunfos da cruz. E através desses triunfos da cruz, verão os frutos de seus trabalhos. E esses ministros, recusando exibir sabedoria humana ou exaltar-se, eles realizarão uma obra que resistirá aos assaltos de Satanás. E através desses servos, muitas pessoas sairão das trevas para a luz. E muitos homens e mulheres se converterão, e não a um instrumento humano, mas a Cristo, pois o eu será mantido subjugado, e somente Jesus, o homem do Calvário, aparecerá. E aqueles que trabalham por Cristo hoje podem revelar as mesmas distintas excelências reveladas pelos que proclamam o Evangelho na era apostólica. E Deus, meus amados, o nosso Pai, está tão pronto a dar poder a seus servos hoje, quanto esteve quando deu a Paulo, e Apolo, Silas, Timóteo, Pedro, Tiago e João. Amém, glórias a Deus. E nos dias dos apóstolos, como hoje, existem pessoas más orientadas, que dizem crer em Cristo, mas se recusam a demonstrar respeito aos seus representantes, os seus ministros, os que falam a verdade.
E muitos deles declaram que não seguem mestres humanos. E muitas vezes, sem a ajuda dos ministros do Evangelho, através de um espírito independente e indisposto para se submeterem à orientação dos servos de Deus, através dos seus mensageiros, tais criaturas estarão sempre em grave perigo e provavelmente serão enganadas. Então Deus pôs no corpo de Cristo, que é a sua igreja, a sua congregação, servos, ministros, auxiliadores, que são indicados, homens de talentos, e muitas vezes talentos diferentes, para que, mediante a sabedoria de muitos, seja feita a vontade do Espírito. E homens que agem de conformidade com seus fortes traços de caráter e recusam-se a aliar-se a esses servos, e que muitas vezes têm tido mais longa experiência na obra de Deus, ficam cegos pela confiança própria, incapazes de discernir entre o falso e o verdadeiro. E muitas vezes é fácil para o inimigo agir por intermédios dos que, necessitando eles próprios de conselho, a cada passo se encarregam do cuidado dos salvos em suas próprias forças, sem ter aprendido a mansidão de Cristo. Então, impressões não são só apenas os guias seguros, meus irmãos. E muitas vezes o inimigo, ele quer desmotivar, ele quer trazer incredulidade no meio do seu povo. E precisamos crer que no nosso meio tem profetas e que têm seus espinhos na carne e que isso é permissão de Deus. E Deus fala para eles: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. E é possível que em algum momento da vida você, meu amado, tenha orado fervorosamente para se livrar de uma dificuldade, apenas para ver essa dificuldade passar, ansioso para que ela termine. Mas essa dificuldade, os tempos passam e tudo continua como sempre. O que pensamos, né? Mas veja só, aqui está Paulo convivendo com uma provação, sem que isso significasse abandono ou castigo da parte do nosso Senhor. E Deus havia permitido a prova para mantê-lo humilde. Então Deus permitiu a prova para que ele permanecesse humilde. E quantos maiores fossem seus privilégios, mais necessários era que ele percebesse sua absoluta dependência de Deus. E a graça nos basta. Te basta, meu amado. A graça é suficiente para tudo. E para tudo, principalmente em nossa experiência cristã. Ela que nos sustenta e nos fortalece. E por causa dela somos aceitos, perdoados e salvos. A nossa inteligência não basta. Então, a nossa inteligência não nos basta. Os nossos recursos financeiros não nos bastam. Nossos amigos não nos bastam. A nossa conta bancária cheia, né? Nossos recursos financeiros não nos bastam. Não dá para resolver tudo. Nossos amigos não conseguem resolver tudo. Só a graça é suficiente. E muitas vezes nós temos recebido esse conforto da graça em momentos de profunda depressão. Tem uma frase de um irmão que eu achei interessante, que diz: se nenhum dos santos de Deus fosse humilhado e sujeito às provações, não conheceríamos tão bem nem metade da consolação da graça divina. Quando encontramos um andarilho que não tem onde reclinar a cabeça, mas que pode dizer: mesmo assim confiarei. Ou quando vemos um pobre necessitado de pão e água, que ainda se dá glórias a Deus em nome de Jesus. E quando vemos uma viúva enlutada, assolada por aflições, e mesmo assim tendo fé em Cristo, vendo sorriso no rosto e dando glórias a Deus. E que honra isso reflete
para o Evangelho de Cristo. Então, a graça de Deus, ela é exemplificada e engrandecida na pobreza e nas aprovações dos seus servos. Então, sim, meus irmãos, é na fraqueza que nós, servos do Deus vivo, como cristãos, vamos ter a força e o poder de Cristo. Então, se o seu caminho, meu irmão, está atribulado, regozija-se no Senhor Deus, no nosso Senhor Jesus Cristo, pois mostrarás o teu melhor através da toda a suficiência graça de Deus. E quanto a ele falhar contigo, jamais pense nisso. Nunca pense que Deus falhou, pois o Deus que foi, que é e sempre será, ele vai ser suficiente para você. Foi, está sendo e será até o fim. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. E terminamos por aqui, meus amados. Que a paz e a graça seja conosco, que possamos nos fortalecer nas fraquezas. E é muito interessante quando analisamos o jejum, né? Ao ler esses textos, me veio muito à mente a questão do jejum, que hoje está muito bem estabelecido, esclarecido por estudos verdadeiros que comprovam que o ser humano, em estado de jejum, ele pode estar fraco na sua carne, mas a sua mente, o seu cérebro, está cada vez mais se desenvolvendo, se aperfeiçoando, lhe dando mais discernimento, conseguindo se livrar de problemas que muitas vezes, se estivermos soberbos, cheios, não conseguiríamos discernir. E através do jejum, podemos tomar decisões mais assertivas. Podemos nos livrar de dificuldades e principalmente enxergar o reino espiritual. Muitas vezes ficamos fracos, mas pela graça somos fortes em Cristo Jesus. Glória a Deus. Gostaria de pedir aqui ao nosso irmão Eduardo, está aqui conosco, que a paz e a graça seja com o irmão, que o irmão pudesse nos dirigir em oração. Oi, irmão, boa noite. A paz a todos. Posso sim, meu irmão? Amém. Cremos. Santo e eterno Deus, soberano Pai, Criador dos céus e da terra, toda honra e glória seja rendida ao Senhor. Obrigado, Pai Santo, por mais uma leitura da Tua palavra nessa noite, um estudo, que a mesma venha achar guarida em nossos corações. Abençoa-nos nos restantes dessa noite, acampa Teus poderosos anjos ao nosso redor, para nos livrar de todo mal. Venha, ó Deus, dia após dia, fixar a Tua lei em nosso coração, para que, quando o momento oportuno, possamos nos lembrar da mesma e que também possamos passar a mesma para as pessoas que estão sedentas de mundo afora. Obrigado por tudo, Pai Santo, nós te agradecemos. Obrigado pelo dia, por mais um início de outro dia. Abençoe esse dia que se iniciou, pois a tua palavra fala que um dia de um pôr do sol, outro pôr do sol. É um dia desconhecido para nós, mas o Senhor já conhece ele. Portanto, esteja à frente de cada decisão que viemos a tomar, de cada palavra que viemos falar. Enfim, Pai Santo, nos orienta em tudo. Nós te agradecemos, nós te oramos. Num doce, eterno, poderoso nome do Senhor Jesus, seu Filho amado. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz repouse na casa de cada um, em nome de Jesus.